Neste vídeo, descobrimos o que aconteceu com 5 pessoas ricas, que foram atacadas por animais. Desde um homem que deu fatias de maçã a um alce irritado, até um traidor que perseguiu um leopardo ferido, apesar do conselho dos outros. Mas, primeiro, começamos com o desejo de um homem que o levou a um erro fatal com um dos animais mais perigosos da América do Norte. Era 12 de maio de 2015, e o mato sul-africano estava quieto sob um céu sem lua, enquanto Miljan Vorik saía cambaleando do alojamento principal na Thornveld Private Estate. Seus sapatos sociais rangiam no cascalho enquanto ele se dirigia para a cerca perimetral. Miljan era um executivo de logística de mineração de 52 anos de Joanesburgo. 6 meses antes, ele havia comprado uma participação fracionada perto de Hoedspruit, uma propriedade de safari de luxo. A propriedade oferecia passeios guiados para observação de animais, uma instalação de spa e vários recintos abrigando animais em reabilitação, ou, em alguns casos, criados em semi-cativeiro para eventual liberação. Mais recentemente, Miljan ofereceu privadamente um pagamento adicional substancial para obter acesso mais próximo a áreas restritas de vida selvagem, uma proposta que o proprietário da propriedade aceitou, apesar das objeções internas. Durante suas 3 visitas anteriores, ele reclamou sobre o acesso restrito a certas áreas, questionou a competência dos guias e uma vez tentou dar uma gorjeta a um guarda para levá-lo fora da trilha durante um safari a pé. Os cuidadores e consultores de vida selvagem contratados haviam alertado a administração de que permitir a proximidade de Miljan com predadores em cativeiro seria perigoso. Mas o proprietário ignorou as preocupações após a oferta financeira ser feita. O gerente da propriedade havia notado em particular a tendência de Miljan de confundir sua participação no investimento com a autoridade operacional. Naquela noite, Miljan havia consumido pelo menos 6 uísques no bar do alojamento após um jantar de negócios, sua voz ficando mais alta enquanto entretinha outros hóspedes com histórias de aquisições corporativas e tomadas de controle hostis. Por volta das 10h40 da noite, Miljan saiu do alojamento principal pelas portas do terraço traseiro. 2 câmeras monocromáticas de baixa luminosidade o gravaram parando para acender um cigarro antes de caminhar com passos deliberados, mas instáveis, em direção à área do Paddock Leste. A política da propriedade exigia explicitamente que todos os hóspedes fossem acompanhados por pessoal de segurança armado após o pôr do sol, uma regra impressa em cartões laminados em cada quarto de hóspede e enfatizada verbalmente durante as orientações de check-in. Essa mesma política havia sido relaxada seletivamente no início daquela semana, depois que o proprietário assegurou à equipe que o arranjo de acesso especial de Miljan seria controlado. A propriedade abrigava numerosos animais perigosos, e o movimento noturno atraía predadores naturalmente ativos durante essas horas. Os leões africanos possuem forças de mordida superiores a 650 libras por polegada quadrada, concentradas através de dentes caninos que podem atingir quase 3 polegadas de comprimento. Machos adultos geralmente pesam entre 400 e 550 libras, com alturas de ombro de 4 pés e comprimentos totais superiores a 9 pés do nariz à ponta da cauda. Apesar de terem sido criados em semi-cativeiro, os leões mantiveram grande parte de seus instintos predatórios, com sua estrutura neurológica para perseguição, emboscada e caça, permanecendo em grande parte intacta, apesar do contato humano durante o desenvolvimento. O cercado oriental continha Tal, um leão macho de 7 anos, nascido em uma instalação de reprodução e transferido para Thornveld aos 2 anos de idade. Enquanto a equipe trabalhava regularmente com ele para cuidados veterinários, ele não era domesticado. Seu recinto tinha acesso com portões duplos, precisamente por causa de suas respostas imprevisíveis à presença humana. Os tratadores haviam especificamente documentado Tal como inadequado para qualquer interação com os visitantes, uma recomendação que foi ignorada durante discussões internas recentes ligadas ao pedido de Miljan. Miljan aproximou-se da cerca externa, onde Tal era visível à luz da lua, sua juba escura delineada contra a terra pálida. Câmeras de segurança capturaram Miljan examinando o cadeado do portão principal antes de seguir pela linha da cerca até a entrada de serviço secundária, normalmente usada apenas pelos tratadores durante as rotinas de alimentação. Este portão, trancado com um ferrolho deslizante em vez de um cadeado, era acessível do lado de fora, um problema de manutenção já sinalizado que a equipe havia adiado resolver após a liderança mudar o foco para acomodar as expectativas de acesso pago de Miljan. Miljan deslizou o ferrolho para abrir. Miljan entrou pelo portão secundário, deixando-o parcialmente aberto atrás de si. Tal, que estava deitado perto de um bebedouro, a 40 pés de distância, levantou-se imediatamente. Sua postura mudou. Ombros abaixados, cabeça estendida para frente, cauda imóvel. Esses eram indicadores clássicos de foco predatório, não de curiosidade. Miljan avançou vários passos no recinto, então se agachou, estendendo a mão direita em direção ao leão que se aproximava, em um gesto que provavelmente parecia amigável em seu estado de embriaguez, mas imitava a postura de vulnerabilidade de animais de presa. Tal fechou a distância em 4 passos calculados. Quando ele estava a cerca de 2 metros, acelerou. As imagens de segurança capturaram o momento do primeiro contato, quando as mandíbulas do leão se abriram e se fecharam diretamente na garganta de Miljan em um único movimento praticado. A força do impacto derrubou Miljan para trás. Suas mãos instintivamente se levantaram em direção ao rosto do leão, mas o aperto de Tal era absoluto. Tal então exibiu o comportamento clássico pós-abate, arrastando sua presa para longe do ponto de entrada.
Ele puxou o corpo de Milhan pelo recinto, movendo-se para trás enquanto mantinha o aperto na garganta, deixando um rastro contínuo de sangue pela terra. As pernas de Milhan se contraíam e chutavam reflexivamente, seus sapatos sociais riscando linhas paralelas no chão. A seção das artérias carótidas teria causado perda rápida de consciência em questão de segundos. O arrasto continuou por aproximadamente 9 metros antes de Tal parar perto de um grupo de rochas. O pessoal de segurança que monitorava as câmeras notou a violação e imediatamente comunicou a resposta armada por rádio. 2 guardas já posicionados na vigilância ativa do perímetro próximo chegaram ao recinto em cerca de 40 segundos. Um disparou um tiro de advertência para o ar. Tal não soltou. O segundo guarda disparou um tiro no chão perto do leão como último recurso para assustá-lo. Tal finalmente soltou a garganta de Milhan e recuou 15 pés, observando os guardas com as orelhas achatadas. O corpo de Milhan permaneceu imóvel, sua cabeça em um ângulo não natural, roupas encharcadas de sangue. Os paramédicos no local, estacionados na propriedade para operações remotas, chegaram à cena em 3 minutos. Eles não encontraram pulso e houve destruição maciça de tecido na parte anterior do pescoço. Um helicóptero médico despachado de Hoedspruit chegou à propriedade em 18 minutos, mas os esforços de ressuscitação haviam cessado minutos antes. Milhan foi declarado morto. O funeral de Milhan foi realizado em Joanesburgo 6 dias depois, com a presença principalmente de associados de negócios e parentes distantes. Tal permaneceu na instalação, colocado sob contenção mais rigorosa e monitoramento comportamental após uma revisão pelas autoridades. O leão soltou sua presa apenas após disparos, e em um cenário semelhante de ignorância e arrogância, um homem ofereceria frutas a um alce enfurecido. Era 3 de outubro de 2016, e o sol da manhã mal havia surgido sobre os picos acima de Aspen quando Red Caldera pisou em seu deck, café na mão, e avistou o alce pela segunda vez naquela semana. O que começou como uma observação casual terminaria com vizinhos assistindo horrorizados enquanto a violência da natureza se desenrolava no subúrbio do Colorado. Red Caldera era um gestor de fundos de hedge de 41 anos de Denver, conhecido entre os colegas por sua abordagem calculada às alocações de pensões municipais, que, silenciosamente, acumulou uma riqueza considerável ao longo de 15 anos. Sua reputação nos círculos financeiros foi construída com base em uma tomada de riscos medida e uma tomada de decisões confiante, características que o serviram bem profissionalmente, mas que se traduziram mal em suas recentes aspirações de estilo de vida. De acordo com colegas, 6 meses antes, ele havia comprado uma propriedade sazonal nos arredores de Aspen, menos por um interesse genuíno em atividades ao ar livre e mais para projetar uma imagem de aventureiro robusto para clientes de alto patrimônio, que valorizavam cada vez mais a autenticidade em vez do refinamento. Mais tarde, os vizinhos disseram aos investigadores que Hatch tinha se fixado na ideia de parecer conectado à natureza, frequentemente desconsiderando as orientações locais sobre os limites da vida selvagem como excessivamente protetoras. Sua governanta mencionou que ele estava documentando encontros com a vida selvagem nas redes sociais. Naquela manhã, ele contou a um amigo por mensagem sobre sua intenção de obter imagens mais próximas do alce que vinha observando da sua varanda, pegando seu telefone e um recipiente plástico com fatias de maçã como isca, apesar das regras comunitárias e avisos locais que proíbem alimentar a vida selvagem. Os alces machos podem pesar até 1.500 libras e medir 7 pés de altura no ombro, com galhadas que se estendem por 6 pés, servindo tanto como armas quanto como arietes. Durante a temporada de acasalamento no outono, os níveis de testosterona aumentam dramaticamente, tornando os machos imprevisivelmente agressivos em relação a qualquer ameaça percebida. Ao contrário dos ursos ou leões da montanha que normalmente evitam humanos, os alces são responsáveis por mais ferimentos relacionados à vida selvagem no Colorado do que todas as outras espécies combinadas. Sua estratégia defensiva preferida envolve investir e pisotear usando suas enormes patas dianteiras, cada uma capaz de desferir golpes esmagadores, para eliminar ameaças através de força bruta e repetição. Naquela manhã, vários proprietários na área circundante relataram a presença de um grande alce macho perto de entradas de garagem e lixeiras para a central de despacho local mais cedo naquela manhã. O Colorado Parks and Wildlife havia colocado avisos por todo o bairro 2 dias antes, alertando especificamente os moradores para não se aproximarem de alces durante a temporada de acasalamento, com ênfase particular em manter uma distância de pelo menos 50 jardas. Os panfletos afixados incluíam descrições gráficas de incidentes anteriores e fotografias de ferimentos sofridos em ataques de alces. Hatch tinha visto o mesmo animal mais cedo da sua varanda e disse à sua empregada que planejava obter imagens mais próximas antes que ela saísse para suas tarefas matinais. Apesar dos avisos de vida selvagem afixados visíveis nos quadros de avisos da comunidade e na sua própria caixa de correio, ele caminhou em direção ao animal, segurando o telefone em uma mão e o recipiente plástico de maçãs na outra, enquanto usava mocassins de sola lisa. Testemunhas do outro lado da rua disseram mais tarde aos delegados que o alce inicialmente ficou parado perto da entrada da garagem de Hatch, seus enormes chifres captando a luz da manhã, mas achatou as orelhas contra o crânio quando Hatch se aproximou a cerca de 15 pés, um claro sinal de aviso de agressão iminente. O alce avançou sem mais aviso, fechando a distância em 2 passos poderosos. Hatch virou-se para recuar, mas suas solas escorregadias deslizaram no cascalho solto enquanto a cabeça abaixada do animal atingia seu torso com a força de um pequeno veículo, jogando-o violentamente para trás contra a lateral de seu Range Rover estacionado. O impacto foi audível do outro lado da rua.
Um estrondo metálico oco quando seu corpo comprimiu o painel da porta do SUV para dentro, deixando uma amassadura visível que os investigadores fotografaram mais tarde. O alce continuou seu impulso para frente, derrubando-o sob suas patas dianteiras antes de girar e jogá-lo no pavimento. O animal desceu uma pata dianteira com força esmagadora. Depois, deu um violento coice com a pata traseira, trazendo todo o seu peso sobre a cabeça e os ombros de Hatch. Hatch tentou rastejar para longe durante uma breve pausa, seus movimentos fracos e descoordenados, mas o alce girou e o pisoteou novamente. Desta vez, suas patas atingiram repetidamente a parte superior do corpo dele, com o peso concentrado em cada impacto. O sangue começou a se acumular sob sua cabeça, espalhando-se pelo cascalho pálido de sua entrada. O alce continuou seu ataque, desferindo outro golpe pesado com a pata dianteira antes de finalmente recuar. O ataque inteiro durou cerca de 40 segundos. O animal se afastou em direção à linha das árvores, deixando Hatch imóvel na entrada de sua casa, com o telefone a alguns metros de distância, a tela rachada, mas ainda gravando em direção ao céu da manhã. Uma vizinha ligou para a emergência imediatamente de sua janela da cozinha, onde testemunhou todo o incidente. Os paramédicos chegaram, encontrando Hatch inconsciente, com trauma craniano massivo, cavidade torácica esmagada e lesões graves na coluna. Ele foi declarado morto no local às 9h47 da manhã. O relatório do legista do condado listou a causa da morte como trauma contuso maciço na cabeça, pescoço e tórax, consistente com pisoteamento, com hemorragia interna associada. O relatório observou lesões extensas de esmagamento consistentes, com pisoteamento por um grande ungulado, fraturas no crânio indicando múltiplos impactos e compressão torácica severa o suficiente para causar parada cardíaca. Os agentes de vida selvagem localizaram e tranquilizaram o alce macho mais tarde naquela tarde, em uma floresta próxima, depois que tentativas iniciais de afugentá-lo mais cedo no dia falharam em movê-lo da área residencial. O animal, estimado em 1.200 libras, com uma envergadura de chifres de 6 pés, não mostrou sinais de doença ou comportamento anormal, e foi realocado apesar das filhas de Hatch protestarem para que fosse sacrificado. A propriedade de Hatch foi vendida discretamente dentro de um ano, através de um truste. A entrada foi repavimentada para remover danos visíveis. Enquanto cascos terminavam o trabalho no Colorado, outro homem precisaria de manipuladores com varas para separá-lo da fúria de um chimpanzé. Era 21 de agosto de 2017, e o sol do final da tarde projetava longas sombras sobre a propriedade privada de vinhedos fora do Vale de Napa, onde Darian Kestrel mantinha 2 chimpanzés machos adultos em um recinto feito sob medida atrás de sua residência principal. Darian era um capitalista de risco de 46 anos de São Francisco, conhecido nos círculos de tecnologia por sua estratégia de investimento agressiva e gosto pelo não convencional. Sua propriedade de 40 acres apresentava não apenas vinhas de Cabernet Sauvignon premiadas, mas também uma coleção de animais exóticos que incluía os 2 chimpanzés, Titã e Brutus, adquiridos 3 anos antes de um criador particular em Nevada por meio de um acordo de terceiros, que mais tarde atrairia escrutínio regulatório. De acordo com colegas, Darian havia pago quase $70 mil pelo par, alojando-os em uma instalação que ele descreveu como de última geração, com espaços internos e externos. Para seus associados, os chimpanzés representavam poder e não conformidade. Para sua equipe, eles representavam uma responsabilidade crescente. Darian empregava um tratador em tempo integral chamado Benny Live, que havia documentado repetidamente preocupações sobre o comportamento cada vez mais agressivo dos chimpanzés. Registros posteriormente obtidos pelas autoridades mostraram pelo menos 6 relatórios de incidentes arquivados nos meses que antecederam o ataque, detalhando exibições territoriais, agressão alimentar e crescente tensão entre os 2 machos. Darian havia ignorado esses avisos, insistindo que Benny estava sendo excessivamente cauteloso e que ele próprio tinha um relacionamento com os animais que transcendia a dinâmica típica de dono e animal de estimação. O que Darian não entendia era a natureza fundamental dos animais que mantinha. Chimpanzés machos adultos podem pesar aproximadamente 40 a 60 quilos, embora alguns machos em cativeiro cresçam mais e possuam uma composição muscular que produz uma força máxima notavelmente maior do que a de um humano de tamanho semelhante. Seus braços, feitos para escalar e combater territorialmente, podem exercer uma força esmagadora capaz de quebrar ossos. Os chimpanzés têm dentes caninos com mais de 1 polegada de comprimento e mandíbulas capazes de infligir ferimentos devastadores. Mais criticamente, os chimpanzés não são domesticáveis. Mesmo aqueles criados desde a infância, mantêm instintos selvagens e podem tornar-se violentamente imprevisíveis, especialmente os machos que competem por dominância. Naquela tarde, Benny notou uma tensão crescente entre Titan e Brutus, durante a hora da alimentação. Os 2 chimpanzés, ambos com cerca de 10 anos e entrando no auge da maturidade física, vinham exibindo sinais clássicos de conflito de dominância há semanas, com exibições de carga, vocalizações agressivas e posturas. Por volta das 4h30 da tarde, a agitação deles havia escalado para uma confrontação física, com ambos os animais gritando e lutando perto da seção externa do recinto. Darian estava revisando documentos em seu escritório em casa quando Benny ligou para informá-lo da situação. Em vez de seguir a sugestão de Benny de tentar a separação usando barreiras e observação de fora do recinto, Darian dirigiu seu carrinho de golfe até o recinto. Benny disse que Darian acreditava que sua presença os acalmaria, como ele afirmava ter feito antes.
Benny, que estava monitorando a situação do lado de fora da cerca do perímetro do recinto, aconselhou fortemente a não entrar. Darian dispensou-o, pegando a chave da entrada de serviço na estação dos tratadores. O ataque começou segundos após Darian entrar no recinto. Titan, o maior dos dois chimpanzés, imediatamente redirecionou sua agressão de brutos para o humano, que acabara de invadir seu espaço durante um estado elevado de excitação. Chimpanzés em conflito estão prontos para a violência, e a aparição repentina de uma terceira parte pode desencadear uma resposta explosiva. Titan avançou com uma velocidade aterrorizante, fechando a distância de 15 pés antes que Darian pudesse reagir. A primeira mordida agarrou o antebraço direito de Darian, enquanto ele o levantava instintivamente em defesa. A força quebrou tanto o rádio quanto a una, e os caninos de Titan perfuraram até o osso. Darian gritou e tentou se afastar, mas o aperto do chimpanzé era absoluto. Usando seus braços poderosos, Titan puxou Darian, desequilibrando-o e fazendo-o cair de joelhos. Então, Titan subiu no torso de Darian, uma posição que dava ao animal uma alavancagem devastadora. As mãos do chimpanzé agarraram os ombros de Darian, enquanto seus pés se firmavam em seu peito. As mandíbulas de Titan se abriram e morderam o lado esquerdo do rosto de Darian, logo abaixo do osso da bochecha. A mordida foi rápida, caótica, com mordidas e rasgos repetidos. Com um movimento violento, Titan arrancou um pedaço de tecido que incluía parte da bochecha e do maxilar inferior, expondo dentes e osso por baixo. Os gritos de Darian tornaram-se gorgolejos à medida que o sangue enchia sua boca e garganta. Ele caiu para trás no concreto, suas mãos tentando debilmente empurrar o animal. Titan facilmente dominou essas tentativas. O chimpanzé então mudou de posição, descendo pelo corpo de Darian com intenção metódica. No que especialistas mais tarde explicaram ser um comportamento típico em ataques de chimpanzés, visando áreas que significam dominância e reprodução, Titan mordeu a região da virilha de Darian, rasgando roupas e carne com várias mordidas poderosas que causaram danos catastróficos consistentes com trauma na artéria femoral e genitais. Benny, que estava gritando e batendo na cerca, pegou 2 longos bastões usados para manejo de animais e forçou a abertura do portão de serviço. Brutus tinha recuado para o canto mais distante, mas Titan permaneceu focado em sua vítima. Benny cutucou Titan repetidamente com os bastões, finalmente forçando o chimpanzé a soltar e recuar. Todo o ataque durou aproximadamente 4 minutos. Os paramédicos chegaram 14 minutos depois da ligação de emergência de Benny. Encontraram Darian consciente, mas em choque severo, tendo perdido grandes quantidades de sangue. Os paramédicos tentaram aplicar pressão direta e controle de hemorragia de emergência enquanto se preparavam para a intervenção das vias aéreas, mas o dano tecidual em seu rosto tornava a intubação quase impossível. Apesar da intervenção agressiva, Darian sofreu uma parada cardíaca durante o transporte e foi declarado morto às 5h43 da tarde. As autoridades chegaram à propriedade dentro de algumas horas, acompanhadas por oficiais de controle de animais e representantes. Titan foi sedado e sacrificado na manhã seguinte. Brutus foi confiscado e transferido para uma instalação de santuário equipada para lidar com primatas traumatizados, embora tenha sido posteriormente sacrificado também devido a problemas comportamentais. Como Darian não conseguiu intervir em um primata enfurecido na África do Sul, nenhum poste impediria o que veio para um operador de turismo que havia saído da estrada designada em território de leões. Era 9 de fevereiro de 2014. O sol do final do verão brilhava sobre a vegetação perto da fronteira oeste do Parque Nacional Kruger. Jonas Verily dirigiu seu jipe de safari sem capota para fora da estrada turística designada, ignorando os protestos de seus 4 passageiros. Jonas Verily era um sul-africano de 38 anos que havia estabelecido uma empresa de safari 3 anos antes, após trabalhar como guia júnior para empresas maiores. Sua operação atendia a clientes internacionais ricos dispostos a pagar tarifas premium, pelo que ele promovia como encontros autênticos e sem filtros com a vida selvagem. Seu modelo de negócios dependia de oferecer experiências que parecessem exclusivas e perigosas, mesmo que isso significasse correr riscos que deixavam guias veteranos desconfortáveis. Naquela manhã, Jonas havia buscado 4 turistas americanos em seu alojamento de luxo, um casal aposentado de Connecticut e 2 irmãos de Chicago, que pagaram $800 cada um por um safari privado de um dia inteiro. Jonas havia garantido a eles que veriam elefantes de perto, leões em uma caçada se tivessem sorte, e paisagens intocadas pelas rotas turísticas típicas. No meio da manhã, eles já tinham encontrado várias girafas, um grupo distante de leões e incontáveis impalas, mas Jonas estava fixado em proporcionar o encontro com elefantes que havia prometido. Os elefantes africanos são os maiores animais terrestres do mundo, com machos adultos atingindo alturas de 13 pés no ombro e pesando até 14.000 libras. As fêmeas, embora menores, são ferozmente protetoras de seus bandos e podem ser mais perigosas do que os machos quando percebem uma ameaça. A tromba de um elefante contém cerca de 40.000 músculos e pode levantar 770 libras, enquanto suas presas, essencialmente dentes incisivos alongados, podem perfurar com força devastadora.
Apesar do seu tamanho, os elefantes podem avançar a velocidades em torno de 20 a 25 milhas por hora. Eles possuem excelente audição e podem se comunicar através de roncos de baixa frequência que viajam por milhas, coordenando os movimentos do rebanho e alertando sobre perigos. Jonas tinha avistado o rebanho 20 minutos antes perto de um poço de água ao longo da estrada principal, mas eles se moveram para uma vegetação mais densa antes que ele pudesse posicionar seu veículo. Em vez de esperar ou se realocar, ele saiu da rota turística pavimentada e entrou em uma trilha de serviço irregular que os guardas florestais ocasionalmente usavam para manutenção. Um dos passageiros perguntou se eles tinham permissão para estar ali. Jonas riu e disse que as melhores observações sempre exigiam ir aonde os outros não iriam. Enquanto ele navegava entre cupinzeiros e árvores espinhosas, o rebanho de elefantes apareceu à vista. Aproximadamente 12 indivíduos, incluindo vários filhotes, agrupados em torno de uma depressão lamacenta. A matriarca, uma vaca enorme com uma presa quebrada, estava na borda do grupo. Suas orelhas começaram a se abrir, um claro sinal de alerta que guias experientes reconhecem como agitação. Jonas continuou em frente, manobrando o jipe a cerca de 40 jardas. Um dos irmãos levantou a câmera, comentando sobre quão perto estavam. A matriarca deu vários passos em direção ao veículo, com a tromba levantada e balançando, outro sinal de ameaça inconfundível. Jonas engatou a marcha a ré, mas continuou perto, provavelmente confiante de que poderia recuar se necessário. Ele deixou o próprio cinto de segurança desatado para se mover rapidamente enquanto dirigia. Os elefantes perto da lama começaram a vocalizar, um som profundo que os passageiros sentiram no peito. Vários elefantes mais jovens se aproximaram dos filhotes, agrupando-se. As orelhas da matriarca balançaram para frente e para trás, e ela trombeteou, um som estridente que fez um dos passageiros gritar alarmado. Jonas finalmente começou a dar ré, mas a roda traseira do jipe prendeu em um tronco escondido, trazendo-os a uma parada brusca. A matriarca avançou sem hesitação. Os passageiros descreveram mais tarde como incrivelmente rápido, como ver um prédio desabar em sua direção. Ela cobriu 40 jardas em cerca de 4 segundos. Suas orelhas estavam para trás, tromba enrolada para proteção, cabeça abaixada para usar as presas. Jonas engatou a marcha e acelerou, mas o jipe avançou apenas alguns pés antes de o elefante colidir com o lado do motorista. O impacto levantou todo o veículo, inclinando-o sobre duas rodas antes de tombar de lado. A câmera de ação gravou o céu e o chão enquanto o jipe capotava antes de se soltar do suporte. Os passageiros, presos por cintos de segurança simples, foram lançados violentamente, mas permaneceram parcialmente no veículo virado, incapazes de sair sem arriscar chamar a atenção do rebanho. Jonas, que raramente usava o cinto de segurança para manter a mobilidade enquanto dirigia, foi ejetado pelo lado aberto, caindo a cerca de 2,5 metros dos destroços. Ele estava consciente, tentando se afastar de gatinhas quando a matriarca o alcançou. Ela não havia avançado cegamente, mas perseguido a ameaça que percebia. Sua pata dianteira direita desceu sobre a parte inferior das costas de Jonas com todo o seu peso, prendendo-o ao chão. O som, descrito por um passageiro como madeira quebrando, foi seguido pelo grito de Jonas, que foi interrompido abruptamente quando ela levantou a pata e a desceu novamente, desta vez sobre seu torso superior. O elefante pisoteou mais 3 vezes em rápida sucessão, cada impacto empurrando o corpo de Jonas mais fundo na terra. Compressão torácica catastrófica, com múltiplas fraturas de costelas e externo, ocorreu sob o terceiro golpe. Ela então usou a cabeça e as presas para virar e arrastar seu corpo imóvel vários metros para longe do jipe, capotado antes de deixá-lo e voltar para seu rebanho. Esse comportamento de arrastar é incomum, mas foi documentado em várias ocasiões com diferentes encontros. Um dos irmãos conseguiu alcançar o rádio de emergência montado no jipe virado. Os guardas florestais chegaram 26 minutos após a chamada de rádio. Eles encontraram Jonas Verrelli morto, aproximadamente 12 jardas do jipe capotado, seu corpo tão severamente esmagado que inicialmente tiveram dificuldade em determinar sua posição. O relatório preliminar do legista observou trauma contuso maciço, pneumotórax bilateral, fraturas completas do externo e costelas, ruptura do baço e fígado e hemorragia interna grave. A empresa de Verrelli foi dissolvida em 6 meses, incapaz de sobreviver ao processo movido pelos passageiros e à suspensão das licenças de operação da empresa após a investigação. As autoridades usaram o incidente para justificar uma aplicação mais rigorosa das regulamentações de condução fora de estrada e o treinamento de segurança obrigatório para operadores privados. E enquanto o elefante de Kruger deixou um homem na poeira, um comerciante de diamantes na Namíbia rastrearia um leopardo ferido direto para suas mandíbulas. Era 30 de julho de 2013. A vegetação de acácia se estendia infinitamente pela savana, a apenas 40 milhas a nordeste de Windhoek, com a grama dourada sussurrando no calor do meio-dia. Aaron Salvek, um comerciante de diamantes de 55 anos de Joanesburgo, movia-se pelo matagal espinhoso, com seu rifle levantado, seguindo o rastro de sangue do leopardo que acabara de ferir. Aaron fez sua fortuna no comércio de diamantes da África do Sul, construindo uma reputação como um negociador astuto que operava nas margens dos mercados cinzentos da indústria.
Seus colegas o conheciam como um homem que tomava riscos calculados nos negócios e aplicava a mesma filosofia em seus passatempos. Segundo amigos e familiares, na última década, a caça se tornou mais do que um hobby. Era uma medida de domínio, uma forma de se provar em espaços onde a riqueza não significava nada sem habilidade. Ele já havia viajado para a Namíbia 2 vezes antes, caçando springbok e kudu sem incidentes. Mas esta viagem foi diferente. Desta vez ele queria um leopardo e pagou caro por uma concessão privada que oferecia supervisão mínima e máxima liberdade. O que diferenciou esta expedição foi a insistência de Aaron em rastrear sem orientação profissional durante a aproximação final. O organizador da caça, um veterano chamado Willem Botha, havia designado 2 rastreadores herero experientes para acompanhar Aaron. O comerciante de diamantes deixou claro desde o início que preferia tomar suas próprias decisões. Seu diário de caça, recuperado mais tarde, continha várias entradas, descartando o conselho dos guias como excessivamente cauteloso. Ele havia escrito que verdadeiros caçadores precisavam confiar no instinto em vez da timidez de homens que haviam se tornado moles por guiar turistas. Naquela manhã, Aaron avistou o leopardo macho bebendo em um poço de água. Os leopardos africanos estão entre os animais mais perigosos de caçar quando feridos, um fato que caçadores experientes tratam com seriedade mortal. Esses felinos normalmente pesam entre 100 e 200 libras, mas sua estrutura compacta e musculosa esconde seu poder explosivo. Leopardos podem saltar mais de 6 metros horizontalmente e 3 metros verticalmente a partir de uma posição parada. Suas mandíbulas são capazes de perfurar a traqueia e danificar vasos sanguíneos principais, mas eles geralmente prendem e sufocam em vez de cortar cirurgicamente as artérias. E seus dentes caninos, medindo até 2 polegadas de comprimento, são projetados para penetrar profundamente em áreas vitais. Mais criticamente, leopardos feridos frequentemente voltam e emboscam seus perseguidores em vez de fugir, um comportamento que caçadores profissionais consideram amplamente como um dos cenários mais perigosos encontrados no rastreamento africano. Os rastreadores aconselharam esperar por um tiro mais claro, mas Aaron disparou de aproximadamente 150 jardas enquanto o animal se movia atrás de um cupinzeiro. A bala atingiu baixo e atrás, rasgando o abdômen do leopardo em vez de atingir a cavidade torácica vital. O felino ferido soltou um rugido rouco e desapareceu na densa vegetação de acácias. O respingo de sangue no local confirmou um tiro no intestino, um dos piores resultados possíveis na caça de animais perigosos. O protocolo exigia que o grupo marcasse o local do tiro e se retirasse por várias horas antes de rastrear, permitindo que o animal enfraquecesse ou morresse devido aos seus ferimentos. Os rastreadores explicaram isso a Aaron em inglês e africâner quebrado, apontando para o sangue vermelho vivo misturado com conteúdo estomacal que indicava um ferimento não fatal. Um leopardo atingido no abdômen poderia sobreviver por horas ou até dias, e a dor o tornaria agressivamente feroz em relação a qualquer coisa que percebesse como uma ameaça. Mas Aaron, expressando raiva e preocupação de que o animal escapasse para além dos limites da concessão para terras protegidas, onde a recuperação exigiria autorização oficial e risco de apreensão da carcaça, decidiu persegui-lo imediatamente. Ele carregou outra bala e seguiu o rastro de sangue na vegetação, com os rastreadores seguindo relutantemente a vários metros atrás. O terreno ficou mais denso à medida que avançavam mais fundo no mato espinhoso, com a visibilidade caindo para poucos pés em alguns lugares. 20 minutos após o início da perseguição, a trilha levou a um corredor natural entre 2 cupinzeiros maciços, cada um com quase 2,5 metros de altura. Os rastreadores pararam na entrada dessa passagem, um deles chamando Aaron para esperar enquanto eles contornavam para verificar se havia um local de emboscada. Aaron nos dispensou impacientemente e entrou no corredor sozinho, com o rifle no ombro. De acordo com a investigação, o leopardo tinha voltado e estava esperando nos galhos baixos de uma árvore de espinho de camelo, logo dentro do corredor, exatamente à altura da cabeça. Testemunhas relataram que Aaron nunca viu isso chegando. O felino lançou-se de menos de 2 metros de distância, atingindo-o com toda a força de seu corpo de 81 quilos. O impacto empurrou Aaron para trás, seu dedo ainda apertando o gatilho enquanto o rifle disparava para o ar enquanto ele caía. As garras dianteiras do leopardo, cada uma com mais de 1 polegada de comprimento, afundaram profundamente nos ombros de Aaron, enganchando-se nos músculos e mantendo-o imóvel enquanto suas mandíbulas se fechavam em sua garganta. Os caninos do felino perfuraram sua traqueia e laceraram vasos principais no golpe inicial. Suas mãos subiram instintivamente para empurrar o animal, mas as garras do leopardo rasgaram a carne de seus antebraços. Os rastreadores correram para frente, um procurando o rádio enquanto o outro levantava seu rifle, mas hesitou. Atirar arriscava acertar Aaron. Por quase 30 segundos, o leopardo manteve seu aperto, sacudindo a cabeça com o mesmo movimento que usaria para quebrar o pescoço de um impala. As lutas de Aaron ficaram mais fracas. Seus movimentos se tornaram espasmos espasmódicos em vez de resistência intencional. O chão arenoso sob eles ficou escuro com sangue. Então, de repente, o leopardo soltou sua presa e cambaleou para o lado, caindo a menos de 3 metros de distância. Um dos rastreadores, imediatamente, comunicou-se por rádio com o acampamento de caça para a evacuação médica de emergência, enquanto o outro tentava estancar o sangramento na garganta de Aaron usando sua própria camisa. Quando o resgate chegou ao local e colocou Aaron em uma maca, ele estava sem pulso por vários minutos. A causa da morte foi listada como exsanguinação e comprometimento das vias aéreas, secundário a ataque de leopardo.
O fornecedor, Willem, enfrentou a suspensão de sua licença de guia por 6 meses por não afirmar autoridade profissional. A concessão de caça onde Aaron morreu implementou uma política rigorosa, exigindo que os clientes demonstrassem proficiência com suas armas e concordassem em seguir a orientação profissional ou enfrentassem a rescisão imediata de sua caçada. Obrigado por assistir. Se você gosta dessas histórias, clique aqui.